Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos hoje o 4º dia da oitava da Imaculada Conceição e a festa de São Dámaso, Papa e Confessor. E também vamos receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que nesse sacrifício não é a confecção do sacramento da Eucaristia. A imolação é a confecção e a recepção é o sacramento. Então se juntam as 3 brancuras famosas e imaculadas todas elas. O Santíssimo Sacramento, por ser Deus Nosso Senhor, a Imaculada Senhora, por ser a Mãe de Deus, que Deus a preservou de toda mancha, de toda mácula e de qualquer, inclusive, imperfeições, todas foi Nossa Senhora preservada. E a sede apostólica, porque a sede de São Pedro é a Cátedra da Verdade. Por isso ela também é imaculada, por assim dizê-lo. Deus colocou esta cátedra para que ela, por até a consumação dos séculos, mantivesse a fé católica. É verdade que nessa crise em que nós vemos, horrível, assustadora, é uma crise singular, que toca realmente este alvo, em todo o sentido da palavra, que é a Cátedra de São Pedro. E por isso, bom, dentre tantos erros, matérias em teologia errôneas, pensamentos malignos e heréticos também, mas isso não quer dizer que um católico não deva ter devoção à Cátedra de São Pedro, porque se não tem devoção à Cátedra de São Pedro, não é católico. Não. E justamente por estes, nos últimos 50 anos, que estão ali sentados, tratarem tão mal e tentarem macular esta cátedra, por isso nós fazemos nossa abstinência dessas pessoas, mas nós temos 2000 anos de Cátedra de São Pedro, com ensinamentos infalíveis, todas as verdades católicas que nós devemos ter grande devoção e absoluta submissão. Mas não é sobre o tema que o vosso servidor lhes falará hoje, mas sim sobre outra pureza, porque nós vemos tanto nesta festa da Imaculada Conceição, essa pureza no sentido da virgindade e castidade. Mas também vemos uma outra pureza, não menos nobre, mas que supõe que é a pureza da intenção de Maria Santíssima. Porque quando o anjo lhe vai saudar, é o evangelho de toda essa oitava, salvo hoje por causa do santo que celebramos, mas quando o anjo lhe vai saudar, ela está realmente preocupada, porque a preocupação de Nossa Senhora é fazer a vontade do bom Deus. E o anjo lhe propõe algo que Nossa Senhora percebe que, bom, pode ser a vontade de Deus, mas como ficará minha virgindade? E a virgindade perpétua de Nossa Senhora ao ser garantida, quando o anjo Gabriel lhe disse que o Espírito Santo viria sobre ela, então vemos que esta retidão perfeitíssima de Maria Santíssima é aprovada por Deus, porque é mãe e virgem, porque ela tinha sido desde sempre votada a Deus, dedicada a Deus desde a tenra idade por Santa Ana, e ela ali no templo fez esse voto de virgindade do qual ela está preocupada. Deus aceitou a sua virgindade e como quer que agora seja mãe, mas o Espírito Santo que cobrindo com sua sombra tudo pode, e aí ela garante a sua virgindade e a sua maternidade fecunda que vai dar à luz a Deus Nosso Senhor. A preocupação de Nossa Senhora é exatamente isso, que nada lhe suje. Por quê? Porque ela é toda pura. E a grande preocupação das almas puras é evitar toda sujeira. Nós normalmente entendemos isso sempre com conotação do 6º e 9º mandamento, mas a impureza começa na nossa intenção. Antes de chegar no concupiscível, antes de chegar num ato pecaminoso, a primeira poluição, a primeira sujeira moral começa na intenção.
porque todo agente obra propter finem, como sabemos aí na filosofia. Todo mundo obra buscando um fim. E o fim é primeiro aonde? Na intenção. Assim, o arquiteto, antes de construir um edifício, por exemplo, o edifício está construído na sua cabeça, antes de ser levado ao exterior pelos alicerces, paredes e vigas e reboco e etc. Mas dentro da cabeça do arquiteto, do engenheiro propriamente, estaria um edifício. Primeiro na sua intenção e depois ele vai executar conforme aquele que ele desenhou na sua cabeça. O pecador faz a mesma coisa. O pecador primeiro peca na sua intenção, por isso os pensamentos são pecados, hein? Não basta dizer, eu não roubei, padre, eu não subtraí o bem alheio, mas eu tive a vontade de consentir nela, mas eu não levei aquilo. Não, isso não é suficiente, porque ao ter tido o pensamento de levar algo alheio sem o consentimento do dono e ter consentido, mas não ter levado, já pecou de roubo no seu interior. Porque ao manchar a intenção, que deve ser sempre reta, pura, a execução é outros 500, é outra coisa. Talvez a execução exima, sim, de certas consequências, como a restituição, por exemplo, mas só que diante de Deus nós temos um roubo. Por isso, nosso Senhor, falando em outro aspecto de coisas morais que tocam o sexto e nono mandamento, nosso Senhor vai falar do adultério, que não se pode fornicar, mas ele vai dizer assim, até os pensamentos que se tem, já cometeu adultério no seu interior. Mesmo que exteriormente não tenha feito nada, que não tenha faltado com a fidelidade no exterior, mas ao ter um pensamento e ao estar casado, por exemplo, e aí temos um adultério interior. Isso é por quê? Porque a sua intenção perdeu a limpeza e como obra por um fim, começou a planejar na sua intenção o que não levou à execução. É o caso de um engenheiro que não construiu o edifício que ele já tinha desenhado na sua cabeça. Desenhar na sua cabeça está, talvez nos seus planos, nos seus papéis. Hoje creio que existem aplicativos, né, que faz quase tudo, mas não levou aos concretos e paredes. Então o pecador que já planejou os seus pecados, fez tudo, mas não executou, já está em ofensa a Deus. Já perde a amizade de Deus. Por isso o Novo Testamento tem um rigor muito maior do que o Antigo Testamento, que muito pareceria que é o revés. Mas por quê? Nosso Senhor carregou o mais pesado. Toda a prática ritual, todos os sacrifícios ficou realmente restrito ao sacrifício do altar, mas só que Nosso Senhor exige uma moralidade extremadamente maior do que antes. E aqui vamos ver a razão. Primeiro, porque Ele fez o mais pesado e cruel de tudo isso. Segundo, nosso bom Deus nos dá a graça de observar absolutamente com perfeição tudo o que Ele exigiu, inclusive manter a intenção reta. E depois nós temos no Novo Testamento a eficácia dos sacramentos, como vamos comungar o seu corpo, sangue, alma e divindade, que outrora se fazia espiritualmente, com suas graças sem nenhum lugar a dúvida, mas não é a mesma coisa que sacramentalmente. Então o homem não só tem o norte moral traçado, mas tem um empurrão da mão divina que o conduz ao fim, que é a observância moral, obedecer os mandamentos de Deus e aí salvar a sua alma. Mas aí nós podemos perguntar, padre, assim sendo, seria tudo muito fácil. De fato é fácil, sim, por mais estrita que seja a lei de Deus. Mas então por que na prática não é tão fácil como na teoria? E aqui está um diferencial que faz realmente toda a diferença. É porque quando esta alma empurrada por Deus vai apontando o alvo que é o céu, ela ama a Deus, o empurrão de Deus é suave e eficaz. Aí vemos isso em Nossa Senhora. Desde a sua concepção até a sua assunção ao céu, Nossa Senhora foi absolutamente um ser livre. Muitas vezes nós concebemos que Deus, por tê-la predestinado mãe de Deus, sua mãe Santíssima, ela perdeu a sua vontade livre. Não, de modo algum, porque nós vemos na encarnação do Verbo, o bom Deus pedir o quê? Um consentimento. E ela vai refletir, vai ver tudo, ponderar as coisas e vai dizer, eis a escrava do Senhor. Se não houvesse dito isso, não teria acontecido a encarnação.
Mas toda a alma de Maria Santíssima está o quê? Propensa para dizer o sim, mas voluntário, por isso ela tem os méritos infinitos, por assim dizê-lo, infinitos não, mas grandiosíssimos, por ter sido mãe de Deus, nosso Senhor, e ela ter aceitado este plano de Deus. Mas por que ela não recusa? Poderia ter recusado, mas é porque ela ama Deus. O amor de Deus faz com que aquele suave empurrão que ela recebeu desde a sua concepção, ela vai de abismo em abismo. E aí nós vemos a alma de Maria Santíssima crescer sempre em graça e glória e sempre para o alto, sempre para o alto. Mas todas as almas que, pelo santo batismo, também recebem este empurrão, ou já recebem desde o seu nascimento pela lei moral, porque todos têm escrito em suas consciências os preceitos da moralidade, o essencial, mas todos eles ficam sobrenaturalizados quando nós nos tornamos cristãos e é no batismo. E aí temos aí outra força, uma da natureza, por sermos seres humanos, e outra força que vem da graça, que nos empurra. Mas as almas normalmente não vão para frente porque não amam a Deus. Eu não falo aqui do amor a Deus no sentido sentimental, porque isso é barato, isso é vil, isso não serve para nada. Mas do amor a Deus do que? De querer realmente estar com Deus. E por ser Deus o fim, então todos os meios que levam a Deus são bem vistos, são bem-vindos, são queridos, e todos os meios ou obstáculos que são postos, que nos afastam de Deus, são repelidos. Aí nós temos o grande princípio, que é fazer o bem, todos devemos fazer, e evitar o mal, que é uma coisa tão evidente e tão ignorada ao mesmo tempo. Então, o que é o bem que eu devo fazer? Tudo aquilo que me leve e me una a Deus, nosso Senhor, cada vez mais. E qual o mal que eu devo evitar? Todos os males, não só o mortal, como o pecado mortal, mas todos os males, porque todos os males, no sentido moral, são obstáculos para que não cheguemos até Deus, nosso Senhor. Na alma de Maria Santíssima isso reluz como um sol no meio-dia, porque ela sempre amou a Deus, cada vez mais, e cada vez mais e mais e mais e mais. Por isso ela não só na encarnação diz, eis aqui escrava do Senhor, mas ela vai estar aos pés da cruz, hein? É o seu filho querido que vai ser imolado injustamente por gente iníqua. Em realidade, por aqueles que ele está dando a vida para salvá-los, se fazem seus inimigos. E Nossa Senhora está ali em pé, stabat justa crucem, ou seja, com uma prontidão. E por quê? Porque a vontade de Deus se faz tanto na casa de Nazaré, como no presépio, como no Calvário. Porque quem ama a Deus não vai filtrar todo o cruel que tem das consequências da coerência do amor a Deus e da observância moral. Desde o momento que ela aceitou ser mãe de Deus, sabia que ela ia ser mãe de um homem que é Deus verdadeiro e que seria injustiçado. Então, queridos fiéis, nós que honramos a Imaculada, Nossa Senhora, Rainha Nossa, Mãe Nossa, Senhora Nossa, nós devemos limpar nossas intenções. Muitas vezes, até com certo exagero e ineficácia, se preocupar muito com dois preceitos que devemos nos preocupar, sim, mas muitas vezes se caem na falta contra a pureza, porque a intenção já está apodrecida. Não adianta cobrir-se com todos os panos e usar burca e não sei, não olhar para o alto, mas se a intenção está podre. Porque ao edifício da imoralidade está posto na nossa intenção, ele não chegando à intenção, a alma já está imunda aos olhos de Deus, nosso Senhor, e lhe causa repugnância. Então, por amor à Imaculada, em realidade também por amor a Deus, que supõe amor à Imaculada, e ao revés, por amor às nossas almas, busquemos amar a Deus e limpar nossas intenções, e seguramente com isso nós vamos ofender a Deus cada vez menos, ou, em definitiva, não ofendê-lo mais. Que Nossa Senhora, toda pura, nos conceda esta graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.